Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um exercício devocional da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. E eu quero convidar você e toda a sua família a ouvir a santa convocação do Senhor através do segundo livro das Crônicas, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6, onde o Senhor nos diz: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que lhe havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que está na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Nós temos aqui diante do texto onde diz que Deus estava presente com Salomão, e Salomão oferece sacrifícios ao Senhor em um culto de adoração ao nosso Deus. Hoje nós também temos muitos motivos de adorar e cultuar o Senhor, mas o maior deles é saber que não precisamos oferecer 1000 holocaustos, porque o Supremo Rei deu a sua própria vida, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, e por isso temos muitos motivos de louvar, cantar e adorar o nosso Deus. Curve sua cabeça nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, porque nesse dia, separado para louvar, cultuar ao Senhor, nós podemos meditar na tua palavra. Nós podemos ter a certeza que o nosso Supremo Rei tem nos abençoado com a salvação através da sua obra na cruz. Que o Senhor possa aceitar todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, que o Senhor possa conduzir os nossos passos em um caminho de santidade e que possamos entender a tua misericórdia, a tua fidelidade e encontrar alegria na tua lei. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa nos transformar de conformidade do teu querer. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor com o hino de número 11. Santo,
após cantar e reconhecer que o nosso Deus é santo, nós vamos ler um texto agora no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do verso 3 ao verso 6, ao verso 7, que nos convoca para esse momento de confissão, nos dizendo: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalaíns, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduzindo-os ao pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e tendo despedaçados todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Uma postura aqui e uma conduta do rei Josias é saber que quanto mais nós buscamos ao Senhor, isso deve nos levar a deixar de lado e destruir todos os ídolos do nosso coração. Que você possa ter a compreensão nesse momento de adoração, que para buscar ao Senhor, nós precisamos deixar para trás todos os nossos ídolos, ou tudo aquilo que nos conduz para distante do nosso Salvador. Que esse seja o momento de você reconhecer quais são os ídolos da sua vida e quais você precisa destruir para que você possa buscar cada vez mais o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, ainda na tua gloriosa presença, que possamos ter a compreensão que o momento de confissão não é apenas uma rotina, mas é uma necessidade do nosso coração, que para que possamos buscar ao Senhor, adorar, cantar louvores ao teu santo nome, precisamos deixar para trás tudo aquilo que não te agrada. Precisamos destruir o nosso eu, precisamos esmagar o nosso ego, precisamos arrancar de nós tudo aquilo que afasta a nossa vida de uma caminhada santa diante do Senhor. Que o Senhor possa nos purificar, nos lavar, conduzir a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios, para que possamos ser cada vez mais santos diante da tua santa presença. Que possamos nos aproximar do Senhor, na certeza de quem nós somos e que carecemos de um Salvador. Mas nós somos gratos porque não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas virtudes, mas é pelo sacrifício de Cristo na cruz. E é no nome dele que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Gratos a Deus pelo perdão dos nossos pecados, vamos cantar ao Senhor.
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, queridos irmãos, famílias reunidas nessa noite, graça e paz. Eu quero convidar você a fazer a leitura comigo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 20 a 23, a saudação final de Paulo aos crentes na igreja em Filipos. Nós estamos no mês de junho, trabalhando o tema Os Desafios de uma Igreja Exemplar. E hoje à noite eu quero trazer para você, diante desses 4 versos da saudação final de Paulo aos Filipenses, a igreja, uma comunidade dos santos. Com o passar dos anos, podemos muitas vezes estarmos reunidos como igreja. Nós estamos completando 91 anos de organização e é necessário, se faz necessário, trazemos lembranças como fizemos no domingo passado, quando Paulo escreveu a saudação inicial da sua primeira carta aos crentes da igreja em Corinto. Hoje nós vamos ver por esses 4 versos de Filipenses capítulo 4, dos versos 20 a 23, a saudação final, e a palavra de Deus diz assim: Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Eu quero, nesses 4 versos da saudação final de Paulo aos Filipenses, quando ele conclui esta carta à igreja, Paulo fará algumas considerações que apresentam para nós alguns aspectos do que é a igreja de Jesus Cristo.
E eu quero encorajar você a ficar atento a essas considerações, pois elas nos darão a consciência de quem nós somos como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira consideração que eu quero trazer para você nessa noite é que o povo de Deus, ele é santo. Domingo passado eu trouxe uma frase durante o meu sermão que a igreja de Jesus Cristo ela não é composta de pessoas quaisquer que sejam deste mundo. Ela é uma igreja formada por pessoas que foram separadas, pessoas que foram chamadas a serem santas diante de Deus. E Paulo, no verso 21 e 22, ele diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa ou os do palácio de César. Os santos que estavam próximo de Paulo, logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Filipenses, você perceberá que Paulo, quando está escrevendo essa carta lá em Roma, ele está em companhia de alguns lá. E eu faço você, depois, peço a você que você olhe ali em Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo está dizendo que os santos que estavam com ele, incluindo ele, no início da carta, agora no final, estão saudando os santos da igreja em Filipos. E esse conceito de santo, na nossa linguagem ou na nossa cultura brasileira, inclusive, traz a ideia de serem aquelas pessoas de caráter refinado, aquelas pessoas de comportamento irrepreensível e que em determinado tempo elas são separadas para serem veneradas. Ao contrário do que nós vemos na definição das Escrituras, santo é alguém separado para adorar a Deus e não para ser adorado. E uma das minhas preocupações atuais com a igreja brasileira é que em muitos momentos nós temos adorado pessoas da igreja e não tendo um comportamento de adoração ao Deus da igreja. E Paulo está dando esta palavra nesses dois primeiros versos, que eles, santos, saúdam os santos que se encontram na igreja em Filipe. O que a Bíblia nos apresenta é que uma vez que fomos salvos por Cristo Jesus, nós somos santos, nós fomos santificados, nós somos separados com um propósito agora que não é mais o que eu penso, o que eu desejo, não é mais o que o meu coração aponta para ideais da vida, mas a palavra aqui de sermos santificados, ela traz um propósito bem diferente. O propósito de Deus para nossas vidas. E quando nós somos alcançados pela salvação de Jesus Cristo e cremos em Jesus Cristo, nós não simplesmente adquirimos um conjunto de regras, fé e prática, nós entramos num projeto com Deus e que nossa vida agora ela foi destinada para esse propósito. A palavra santo é separado para um propósito, para sermos incluídos aqui num projeto com Deus. Hebreus capítulo 10, verso 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós agora fomos incluídos num projeto, incluídos na vontade de Deus, e isso significa sermos santos, separados com um propósito. Paulo, no verso 21, vai dizer assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Naquela comunidade, na igreja aos Filipenses, essa igreja aos Filipenses, ela era composta de pessoas santificadas. Nós aqui em Ribeirão Preto, salvos em Jesus Cristo, membros da igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, somos santos, ou seja, separados por Deus para um propósito, não um estilo de vida somente, porém uma vida que aponta, que tem um rumo, que tem um caminho a ser trilhado por Deus e não mais por minha própria vontade, pensamento, escolha ou decisões. Então, a primeira consideração que eu quero trazer para você nessa noite é que nós somos uma comunidade de santos separados em Cristo Jesus por Deus. A segunda consideração que eu quero trazer no texto, no verso 20, é que estes santos adoram a Deus.
Percebam que a definição de santos no mundo são pessoas que devem ser adoradas, não é? Quando nós temos a ideia de um santo qualquer na nossa cultura religiosa, principalmente pagã, aqui no Brasil, essa palavra santo, comumente ouvida por aí, traz a ideia de uma pessoa que tem que ser adorada. O verso 20 de Filipenses 4 diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fosse por parte de quem estava escrevendo esta carta, Paulo e seus companheiros em Roma, isso está em Filipenses capítulo 1, verso 1, tinha uma consciência disso, que a carta que deveria ser escrita aos santos da igreja em Filipos, esta carta, ela deveria trazer o ensino de que esses santos adoram somente Deus, o nosso Pai. Entretanto, havia aqui uma visão muito clara dos papéis dos santos na carta. Adorar a Deus. E adorar a Deus não é somente cantar louvores, não é somente participar das programações da igreja, não é somente estar envolvido em algum ministério da igreja, mas adorar a Deus envolve, em primeiro lugar, uma postura de submissão a Deus, reconhecimento de sua autoridade sobre nossas vidas, com todo o poder e majestade que Ele tem nas mãos, e nós devemos nos prostrar em adoração a esse Deus que agora é Senhor total da nossa vida, como sempre foi. Mas essa consciência que Paulo quer trazer aos crentes em Filipos é que vocês que são santos separados, vocês precisam adorar somente a Deus. Quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 22, ele vai dizer para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. O fato é, irmãos, que a verdadeira adoração, que ela deve ser realizada em Deus, baseia-se no conhecimento de quem Deus é. Todo crente que foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, ele começa agora, pela ação do Espírito Santo, ter a revelação de Deus nas nossas vidas, nas vossas vidas. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Paulo está dizendo isso no verso 20. Vocês devem adorar a Deus, o nosso Pai. Isso implica numa relação de grande intimidade que Paulo tinha com Deus e que Paulo também crê que os crentes em Filipos também deveriam ter diante de Deus. Não é uma coisa desconhecida, não é uma adoração diante de alguém desconhecido ou de alguém distante, e sim alguém que ouve-nos, alguém que fala conosco, alguém que nos ama profundamente, alguém que traz todo o direcionamento para as nossas vidas, alguém que agora, por ser Deus soberano em Cristo Jesus, nos traz como membros da sua família. Então não é uma adoração de alguém desconhecido, é uma adoração de Deus, o nosso Pai. Por vezes nós somos assolados por ataques onde pessoas até mesmo proeminentes na igreja brasileira, queridos, dizem que todos são filhos de Deus. E eu preciso trazer para você aqui a memória bíblica, a recordação do ensino bíblico, porque a palavra de Deus diz que não são todos filhos de Deus. Todo ser humano, ele é criatura de Deus, mas para que se tornem filhos de Deus, é necessário que o apóstolo João, no capítulo 1, verso 12, ele traz para nós: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vejam, a todos aqueles que o receberam. No momento em que Deus, Ele traz a salvação para nós, no momento em que Ele revela Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, no momento em que recebemos o selo do Espírito Santo, a partir daí nós somos adoradores, verdadeiros adoradores, e adoramos aquele que conhecemos, Deus, o nosso Pai. O direito de se tornar um filho de Deus está atrelado em crer que a pessoa de Jesus Cristo, sua obra na cruz, a ressurreição, sua justificação, é isso que faz essa pessoa se tornar um filho de Deus.
E João continua, quando ele escreve o verso seguinte, em João capítulo 1, ele vai dizer que essas pessoas elas não são nascidas na carne, ou seja, não é por ter nascido numa descendência natural familiar. Deixa-me dizer algo aqui muito interessante e importante para nós trazermos à memória o nosso coração. Filho de crente, crente não é. Não é assim? Filho de peixe, até peixe é. Mas filho de crente, crente pode ser que não seja. Porque não é o fato de ter nascido numa família, não é o fato de ter um nome que tem a sua relevância no meio cristão que tornará essa pessoa ser um filho de Deus, ser um verdadeiro adorador, ser um santo separado. O fato é que ela precisa ser alcançada pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja outra observação interessante. Adorar a Deus traz a ideia de que nós estamos adorando quem conhecemos, porque foi dado a nós a revelação de Deus nas nossas vidas. Mas agora Paulo aos Romanos está dizendo que o verdadeiro adorador, o santo que adora a Deus, o nosso Pai, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não são filhos... Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus traz a ideia da habitação do Espírito Santo, e essa habitação traz transformação completa de dentro para fora. É a ação e o ministério do Espírito Santo como outra característica daqueles que adoram somente a Deus. Então veja, Paulo está trazendo uma saudação final, e nós queremos saudar os santos da igreja em Filipe. Vocês saúdam uns aos outros, mas estes são considerados filhos de Deus, esses são considerados adoradores de Deus, o nosso Pai. A terceira consideração que eu quero trazer para você, e ela aqui parece ser um pouco na contramão do que nós estamos vivendo, mas a terceira consideração de uma igreja, nesses 4 versos da saudação final de Paulo aos Filipenses, está aí no texto, e ele diz: santos têm uns com os outros comunhão. Nós não podemos nos esquecer, como Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, nos nossos 91 anos, que um dos pilares da Igreja de Jesus Cristo é a comunhão uns com os outros. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: pois minha testemunha é Deus que eu sinto saudades de todos vocês na terna misericórdia de Cristo Jesus. Quando Paulo está se referindo à igreja que ele está escrevendo a carta, Paulo manifesta uma saudade. E esta saudade, ela provém de uma afeição. E olha que coisa interessante, Paulo funda essa igreja em Atos capítulo 18, 19 e 20, que é o contexto dessas igrejas que Paulo escreve essas cartas. Mas tempos depois, com vontade de estar ali na igreja em Filipos, ele está em Roma, não é escrevendo essa carta aos Filipenses, ele está preso em Roma com alguns companheiros dele, mas ele fala o seguinte: eu tenho saudades de vocês. Eu não sei, nós estamos passando um tempo bem esquisito, não é? Bem difícil, onde eu estou pregando aqui para você nessa noite, mas a visão que nós temos aqui ao vivo e a cores é de uma igreja vazia, porque você está aí num processo de isolamento. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para você nessa noite como família é: você está com saudades da igreja? Eu sei que alguns têm se manifestado isso por meio das nossas redes, eles estão com saudades, estão com um grande desejo de voltar, e o fato é que nós vamos enfrentar algumas dificuldades no nosso retorno, né? Porque parece que a nossa comunhão ela será cerceada, porque comunhão faz parte da vida da igreja. Paulo tem o cuidado de pelo menos 3 vezes, nesses 4 versos do final da sua carta, saudar os irmãos. Essa palavra saudar, ela traz a ideia de saudade. Eu estou com saudade de você, eu quero saudar você, eu quero encontrar com você, eu quero sentir a sua presença perto da minha presença. Isso faz parte da igreja. A igreja tem essa consideração. Interessante que no mundo em que nós estamos vivendo, embora nós estamos vendo todo esse movimento do mundo, que parece que nesse período de pandemia, todo mundo teve aí um estalo mental para
para se reunir um pouco mais, para considerar algumas coisas, mas não é natural do povo mundano, não é natural da estratégia de Satanás nesse mundo juntar pessoas. Pelo contrário, a pregação do diabo nesse mundo é trazer separação, é trazer desagregação, levantando barreiras, pessoas contra pessoas, diferente do que é a vida na igreja, diferente do que é a vida de comunhão na igreja. Lembrem-se que a palavra de Deus diz que nós somos uma única família, um único corpo, somos um único povo de propriedade peculiar, e essa palavra único, de única família, um só Espírito, um só Deus, um só Cristo, ela traz a ideia de unidade, ela traz a ideia de comunhão. Então nós não podemos nos esquecer nesses 91 anos dessa consideração, desses 4 versos, principalmente no verso 21, quando Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 4, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. A saudação não é para algumas pessoas nesta carta, mas sim é para ser dadas a todas as pessoas que se encontram na igreja em Filipenses, na igreja em Filipos. Um dos perigos que nós podemos produzir da nossa carreira cristã é nós saudarmos algumas pessoas, ou é nós saudarmos aquelas pessoas que aparentemente são mais próximas de nós. No texto que Paulo está escrevendo aí, no verso de número 22, ele fala assim, saudai inclusive os da casa de César, os que encontram-se no palácio de César. E quando nós lemos esse momento que Paulo está dizendo, também saúdam aí os que estão no palácio de César, nós sabemos que César, o imperador romano, tinha pessoas que trabalhavam ali na sua assistência, pessoas humildes, escravos. A igreja de Filipos era uma igreja formada por boa parte dela de escravos, que Paulo está dizendo para mim e para você, como igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, nesses 91 anos, é que essa saudação entre os irmãos, essa comunhão entre os irmãos, ela precisa ser comunhão inteira, com todos os que são membros, com todos os que fazem parte da igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, de todos aqueles que são chamados a serem santos, que se juntam numa comunhão, todos estes devem ser saudados por mim e por você. Quando voltarmos, nós faremos isso, pastor. Nós estamos separados. Nesse tempo, como é que nós vamos saudar uns aos outros? Eu quero trazer uma tarefa prática para você nessa semana. Eu quero solicitar você que você pegue seu telefone aí na sua casa com a sua família, ligue para um membro da sua igreja, ligue para uma família da sua igreja e diga o que você tem acostumado a dizer, quem sabe em algumas das nossas redes sociais, estou com saudades da igreja. É óbvio que você não está com saudades da cor da parede, é óbvio que você não está com saudades da cadeira, é óbvio que você não está com saudades do edifício, você está com saudades uns dos outros. Faça isso essa semana. Ligue para um membro da igreja, ligue para uma família, diga isso, estou com saudade de você, eu estou louco para voltar para a igreja, para te encontrar, para que a gente adoremos a Deus juntos em tempo oportuno. É isso que Paulo está dizendo. E a quarta consideração aqui, queridos, e última, no verso 23 de Filipenses capítulo 4, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ou seja, a comunidade dos santos tem recursos especiais. E Paulo vai deixar isso muito bem avisado à igreja em Filipos, e é isso que, quem sabe, nós devemos ouvir também como igreja presbiteriana em Ribeirão Preto. Em Filipenses capítulo 1, verso 2, Paulo abre a carta dizendo, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E curiosamente, não sei se em todas as cartas, pelo menos em todas ele abre com graça e paz. Mas especificamente a igreja de Filipos, ele também termina dizendo graça e paz no verso 23, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Certamente Paulo na carta aos Filipenses está terminando dizendo o seguinte, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você. Queridos, o maior recurso que nós temos na nossa carreira cristã é que a graça de Deus em Cristo Jesus, esse favor imerecido, esse favor que vem das mãos de Deus, esse suprir das nossas necessidades espirituais, é o maior recurso
que nós temos como verdadeiros adoradores, como santos separados de Deus em Cristo Jesus. E Paulo está aqui trazendo para o leitor essa carta que os bispos e os diáconos estariam lendo publicamente na igreja. Paulo quer trazer ao leitor a visão de que nós, como santos separados de Deus, nós temos esse recurso de que o Espírito Santo de Deus, nas suas manifestações, uma vez que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos alcançados por toda a manifestação da graça, da misericórdia, de um favor de Deus em nossas vidas e na vida das nossas famílias. Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, uma comunidade dos santos. Santos que foram separados com um propósito para serem incluídos no projeto de Deus nesta vida que estamos vivendo. Santos que adoram o que conhecem, porque Paulo está dizendo no final desta carta: adoremos a Deus, que toda a glória seja dada a Deus, o nosso Pai. Santos que mantêm comunhão uns com os outros, quando Paulo diz: eu saúdo vocês e gostaria que vocês saudassem uns aos outros aí na igreja. Essa ideia de saudade, essa ideia de eu estar desejosamente com você, e espero que isso volte em breve tempo. E santos que caminham a sua vida como peregrino e forasteiro com recursos espirituais e que estes não irão faltar para que você continue caminhante no seu cristianismo vivo aqui neste mundo. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira muito especial, novamente trazendo para nós a lembrança de que a Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, nesses 91 anos, é uma comunidade dos santos de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e que ela esteja, ó Pai, nesse instante, movendo os nossos corações de maneira que possamos, como santos separados em Cristo Jesus, continuarmos firmes na nossa trajetória, trazendo sempre à memória, Deus, este projeto abençoador da Tua salvação em nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.